Tá aí, um conceito que se você souber falar, souber colocar na mesa, você vai parecer mais inteligente do que você já é. Então, se você não sabe o que é cluster, ou talvez você saiba, mas não sabe como colocar um cluster ou falar de cluster dentro da nuvem, fica aqui comigo que você vai conhecer os 5 tipos de cluster que a gente tem no mercado de tecnologia e que eles também podem ser colocados dentro da nuvem e não é só ambiente on-premise. Então, vou soltar a vinheta aqui, pedir para o editor, né? O editor, né? Low cost, mas o editor vai soltar a vinheta para a gente falar sobre os 5 tipos de cluster e como você pode ter na AWS e no Azure. Maravilha! Estamos aqui de volta para falar de cluster, um conceito tão primordial ou tão primário quando a gente entra na área de tecnologia que a gente aprende lá na faculdade. É aquela mesma faculdade que está em desuso, que passa conteúdo retrógrado, ela ensina algumas coisas boas e um conceito de cluster é muito importante para a gente, para nossa vasta experiência, para quando você alcança o seu objetivo profissional de trabalhar naquela empresa top, naquela multinacional, ela usa vários tipos de clusters que a gente vai falar aqui e é fundamental que você domine para o mercado de cloud. É um conceito básico, né? Base também, é um conceito de construção de experiência dentro da nuvem. Eu vou chavear aqui e para quem lembra os primórdios, Notepad, vou voltar com ele aqui para ter algumas anotações aqui e eu conseguir passar alguns conceitos para vocês, beleza? Primeiro bate-papo aqui e é direto, me segue no Instagram, @cloud.brunomarangoni e segue o Instagram da HackOne também, @HackOneOficial. E se você precisa de contatos dentro do LinkedIn, me adiciona no LinkedIn também, né? Tô lá no LinkedIn como B Marangoni. Você me procura lá, Bruno Marangoni, você vai me achar. Se colocar esse link aqui, você também vai me achar lá no LinkedIn. Ao final do vídeo, se você gostou desse conceito, dá aquele like, comenta. Já conhecia a Cluster antes ou tinha uma ideia diferente do que foi apresentado aqui para você? Comenta para a gente saber aí se esse conteúdo tá te ajudando também, beleza? Vamos lá. Então, sem muita enrolação, vamos entender o que é um cluster. Primeiro, um cluster ele se trata de uma tecnologia que facilita o trabalho em conjunto de computadores. E no dia a dia hoje você ouve trabalho de workloads, né? Cargas de trabalho. É uma palavra que você mais escuta, workloads, que é uma carga de trabalho, uma tradução livre, né, para o inglês, fazendo com que esse trabalho, né, essa execução, ele atue de forma homogênea, ou seja, igual, uma forma igual. Pareça que está num único computador, pareça que é um supercomputador executando uma tarefa única dentro de um ambiente. E em total sincronia, como se fossem um só. Total sincronia, a gente vai ver que pode ser, pode não ser, mas enfim, o conceito que nasceu cluster, inclusive a gente vai ver 5 tipos. E o último tipo, talvez é o tipo primário, né, do conceito cluster, depois os outros nasceram a partir dele. Então, cluster é isso, você agrupar CPU e memória, para ter um grande computador para executar cargas de trabalho pré-definidas para você. O que é a carga de trabalho? Pode ser um banco de dados, pode ser uma análise financeira, pode ser análise de genoma, pode ser mineração de Bitcoin, né? Pode ser muitas coisas que demandem muita CPU, demandem muito processamento, ou que a gente vai ver aqui, alta disponibilidade. Se você precisa de alta disponibilidade, saiba que arquiteturas altamente disponíveis são sim consideradas também como um cluster, beleza? Então vamos entrar já nos 5 tipos de cluster, para a gente ir direto ao assunto, tá? Então são 5 tipos, você pegar a ideia dos 5, acabou, você está livre. Conceito básico, check, né? Você já aprendeu o conceito base de cluster dentro do mercado de TI. Bom, vamos lá.
O primeiro cluster que a gente tem, né, não é o primeiro, mas é o mais falado, quer dizer, o segundo mais falado hoje em dia, mas é o mais precioso, né, que as multinacionais, as grandes corporações mais precisam, é o cluster de alto desempenho, ou a gente chama de High Performance Computing, HPC. O HPC parece algo, nossa, surreal. A gente antigamente ouvia falar de HPC como aqueles supercomputadores. Ainda existem os supercomputadores, né? A Petrobras tem supercomputadores. O ano passado adquiriu mais um. Se não me engano, a própria Microsoft está desenvolvendo um supercomputador também. Ainda existe esse conceito de supercomputador. Só que quando a gente fala de cluster de HPC, a gente está falando de agrupar muitos servidores de forma homogênea, ou seja, eles têm que ter a mesma característica de CPU, memória, processador, placa de rede, e aí você vai agrupar aquele conjunto de recursos para se transformar em um só. Basicamente é isso, tá? E aí você teria um grande computador que você usaria para processar suas atividades, só que por debaixo dos panos, né, por debaixo da infraestrutura, da camada de cluster, são vários servidores idênticos. Esse é o cluster HPC, é o mais a cereja do bolo hoje do mercado de cloud, basicamente, tá? Tirando o de alta disponibilidade, o HPC é onde as empresas estão mais visando, porque a partir daqui você vai trabalhar com Analytics, você vai trabalhar com Data Lake, você vai trabalhar com grandes cargas de processamento. Empresas estão migrando SAP para nuvem, usam esse tipo de cluster HPC também. Show! Agora vamos para o segundo tipo de cluster, que é o cluster de High Availability, né? Ou alta disponibilidade, que aí é o que a gente mais conhece, né? Tem um balanceador de carga na frente e alguns servidores embaixo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, basicamente, esse que é o mais simples de todos, né? Se a gente pegar aqui o que a gente conhece de cluster, esse talvez seja o mais simplório. Desenhando aqui, basicamente, um cluster de alta disponibilidade, é aquele lá que você tem um load balancer, né? Um LB aqui na frente, e aqui embaixo você tem seus servidores, né? Seus vários servidores aqui e o LB fornecendo ou direcionando tráfego para os servidores. Isso é um cluster de alta disponibilidade, beleza? Bem simplinho, né? É o cluster mais comum quando a gente fala de cloud, né? Você pode começar pequeno e pode começar grande, né? Serve para IaaS, serve para PaaS, serve para qualquer tipo de arquitetura dentro da nuvem. O terceiro tipo é o cluster de balanceamento de carga, né? O de alta disponibilidade, ele provê, né, a alta disponibilidade do serviço. Só que o de balanceador de carga, ele de uma certa forma faz o que o anterior faz, só que ele teoricamente seria só para balanceamento de carga. E aqui a gente está falando muito de DNS, né? Esse tipo de cluster ficou muito famoso para a parte de DNS. A mesma coisa, você tem um servidor DNS que faz um chamado, né? Um nome que a gente gosta muito no mercado, que é o round robin. Então você vai ter aqui o seu balanceador de carga, e aqui pode ser o próprio servidor DNS, né? Porque o servidor DNS nesse contexto aqui, ele pode ser o balanceador, ou ele pode ser balanceado também. Tá? E aí esse conceito de round robin, ele basicamente ele vai ficar direcionando. Uma hora ele manda um tráfego para um servidor, outra hora para outro, outra hora para outro, e fica nesse loop, uma hora para um, uma hora para outro, outra hora para outro. Não significa que você aqui embaixo tenha o servidor e os 3 servidores, por exemplo, aqui estão funcionando em cluster. Significa que o processamento ele é único. Uma hora cai no servidor, processa. Outra hora cai no outro servidor, processa. Outra hora cai no outro servidor, processa. Esse tipo de cluster é cluster de balanceamento. O anterior, todos processam ao mesmo tempo. Então, existe uma tecnologia mais avançada. Eles se convergem, mas são diferentes. Tá? Basicamente é isso. Aqui você não processa tudo ao mesmo tempo.
no anterior, no cluster de alta disponibilidade, você processa ao mesmo tempo e você vai garantir proteção contra as falhas, né? Proteger para que caso tenha falha, você continue executando. Esse daqui, o Load Balancer, o cluster do Load Balancer, não. É só balanceamento de carga mesmo. E o quarto tipo é a combinação dos dois. E aí, a gente tem, né, muitas das arquiteturas buscam esse tipo de cenário, alta disponibilidade e balanceamento de carga, tá? Enfim, posso citar N situações, e-commerce, aplicações corporativas, intranets, microserviços, enfim, todo tipo de aplicação que de uma certa forma está na nuvem, está atrás de um balanceador, processa... a ideia é processar simultaneamente, tá usando essa arquitetura. É uma combinação dos dois cenários, tá? Mas as outras versões, elas foram os primeiros passos, digamos assim, quando a gente falava de clusterização de alta disponibilidade e clusterização de load balancer. Quando caiu na nuvem, juntou tudo, praticamente a gente só fala disso. Jogou para a nuvem, usou balanceamento, alta disponibilidade e balanceamento de carga, ponto. E por último, a gente tem o cluster de processamento distribuído ou processamento paralelo. Aí, esse daqui a gente pode falar que é um conceito mesmo de task, de tarefa, de supercomputador, análises financeiras, de genoma. São tarefas que vão ficar rodando por muito tempo até achar ou até chegar ao resultado. E nesse tipo de cluster distribuído, você não precisa ter os servidores idênticos, homogêneos, né? Você pode fazer agrupamentos de cluster. Você pode ter vários clusters dentro de um grande cluster, tá? Também. Então, nisso te ajuda a ter processamento paralelo, tá? E aí, hoje na nuvem, a gente já tem esse tipo de cluster usando serviços da própria nuvem, da AWS, do Azure, que eles cuidam da infraestrutura para você. Você simplesmente roda, coloca a tarefa, a carga de trabalho que você quer que seja processado de forma distribuída ou paralela, eles cuidam do seu processamento, você não precisa fazer o setup da infraestrutura, tá? E aí, consequentemente, você paga aquele processo por horas, por minutos de execução, ao invés de criar uma infraestrutura só para para executar aquela tarefa, tá? Então, sumarizando, a gente tem esses 5 tipos de cluster, né? O cluster HPC de alta performance, de alto desempenho, o cluster de alta disponibilidade, cluster só de balanceamento de carga, a combinação de balanceamento e alta disponibilidade e o processamento distribuído. Bruno, como é que eu encaixo isso na nuvem? Bom, aí eu precisaria de tempo para falar para vocês, para explicar bonitinho, trazer aqui, piriri, pororó. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês? Isso é um data center, né? A grande maioria de vocês já devem ter visto. Isso é um data center onde tem rack, vários servidores. Hoje, esse data center é antigo, é velho. Hoje são lâminas, né? Servidores são lâminas pequenas que você pode ter milhares não milhares, mas bem mais servidores do que nesse rack aqui que a gente está vendo aqui. Na nuvem existe um conceito chamado Placement Group. Tanto na AWS quanto no Azure, o conceito é o mesmo. Eu vou mostrar aqui diretamente na console da AWS, mas pensa que o conceito é igual. E para eu te dar mais conceito, aí é só dentro da comunidade HackOne Cloud, porque lá eu tenho tempo, lá tem laboratório, lá tem explicação detalhada de quando usar um, quando não usar outro, enfim, basicamente é uma teoria mais profunda, não dá para ficar aqui. Mas só com esse conceito dos 5 tipos de cluster que você pode ter no ambiente de nuvem que você acabou de aprender já te coloca na frente da grande maioria dos profissionais, já te coloca mais inteligente que todo mundo. Se você souber falar isso em qualquer contexto, você vai se sobressair contra a grande maioria que nem sabe direito se dá para ter cluster na nuvem. Olhando aqui na console da AWS, eu tô aqui diretamente já no EC2, tá? Eu fui
no serviço DC2, que é serviço de instâncias virtuais, tá? E lá embaixo, para quem já criou máquina virtual na AWS, a gente tem esse recurso aqui, ó, chamado Placement Group. E como eu falei, a ideia no Azure é igual, né? Sem tirar nem pôr, tá? Eu poderia até falar aqui que o Azure copiou a AWS, mas, bom, não vale entrar nessa briga, e os dois fazem a tecnologia ser perfeita e é isso que importa, tá? Como você pode ver que não tem nenhuma configuração aqui, então eu vou clicar aqui em Create New Placement Group, ele vai me jogar para um painel aqui, e eu vou clicar aqui, ó, Create Placement Group, e aí ele vai perguntar para eu dar um nome para esse Placement Group. Eu posso colocar aqui qualquer nome, né, só para dar, enfim. E aí vem o detalhe de como a nuvem é linda, né? Como a nuvem é maravilhosa, fácil de usar. Quando a gente falava de cluster no ambiente on-premise, dava até dor de barriga. Era de, puxa, nossa, vai ter cluster, meu Deus. Tem que comprar hardware, tem que adquirir, vai ser caro, bababá, biriri, pororó. A nuvem, isso aqui é uma configuração. Tá? Olha só que bonitinho. Deu o nome Placement Group, eu venho para estratégia de placement. E aí eu tenho 3 estratégias. Como eu falei, profundamente, comunidade HackOne Cloud, inclusive, vai ter o link aqui embaixo. Na próxima quinta-feira, eu vou fazer um flash opening das vagas para a comunidade HackOne Cloud com desconto de R$ 1.500. Se você quer entrar, quer pegar o roadmap e começar a especializar agora no segundo semestre, clica aqui, entra no grupo do WhatsApp, porque só quem tiver no grupo vai receber o link com o desconto de R$ 1.500, tá? E se você não conhece a comunidade, quinta-feira eu vou falar direito sobre o que ela é, beleza? Mas basicamente aqui são 3 tipos de estratégia: cluster, spread e partition. Como falei, é o mesmo conceito para o Azure para a AWS. Cluster, agrupar tudo no mesmo data center. Inclusive, não é o conceito de data center, mas no final das contas vai estar no mesmo facility. Facility é o rack, tá? Basicamente que as nuvens chamam. Facility é o rack. Quando você cria uma estratégia de cluster, ele agrupa no rack qualquer máquina que você colocar nesse grupo de placement, beleza? O spread, ele vai separar, tá? Ele vai separar de local, tá? E aí você pode separar de rack mesmo, né? Segmentar, tirar do rack ou colocar no mesmo rack. Basicamente é isso. E o partition é o misto. Você faz o mix dos dois. Você coloca dentro do mesmo rack e separa do rack também, para garantir que se houver uma falha física do rack, você ainda tem uma redundância ali, tá? Você garante processamento local da sua aplicação e consegue garantir também alta disponibilidade. Para que cenários que eu vou usar isso, Bruno? Cenários de negócio, tá? Como eu falei, você precisa entender se a aplicação precisa de cluster. Se precisar de cluster, você vai precisar usar essa configuração, e não se engane que você nunca vai usar. Pode ser que agora que você está aprendendo, você nunca vai usar. Mas a hora que você cair dentro de um projeto grande, empresa corporativa, empresa multinacional, você vai precisar saber esses cenários. Fechou? Bom, galera, se valeu o conceito de cluster, deixa o seu like e põe no comentário aí, gostou? Já conhecia cluster? Facilitou o seu aprendizado? Se sim, comenta aí, dá aquele like maroto e segue lá, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Vou adorar ter você lá se você ainda não é meu seguidor por lá. Fechou? Então, por hoje é só. Aqui embaixo tem o link, né, do desconto de R$ 1.500 para abertura das vagas da comunidade HackOne Cloud na próxima quinta-feira, e é 24 horas. Fechou, acabou, e aí nem sei se eu vou abrir mais vagas ainda esse ano, porque a gente tem uns projetos sensacionais que estamos fazendo aí por debaixo dos panos, que vamos anunciar aí no meio do segundo semestre. Fechou? Não perde essa, te vejo na próxima aula.